Olá, bom dia. Aqui mais uma live da minha página do YouTube, André Nascimento, Sala de Aula. E fazendo uma aula aqui onde não estou na frente da câmera, mas estou por trás, ministrando essa aula com o resumo aí como está exposto no quadro. Dessa aula que vamos trabalhar literatura sobre a escola do romantismo, também conhecido como oitocentismo, porque este período literário ocorreu no século XIX. O século XIX, para quem pegando aqui o gancho dos historiadores, né, que começa em 1801, vai até 1900, já que o romantismo foi o período que dominou tanto o Brasil como o mundo no século XIX até mais ou menos meados da penúltima década daquele século. Pois bem, está aí o recorte como eu coloquei da minha aula, né? Colocando esta forma assim bem simples, dividida, bem elaborada, para que vocês possam ir puxando um gancho através dos pontos que estou debatendo com vocês. Que foi um período de transformações mundiais que afetaram inclusive o nosso país, nesse século XIX. Deixando claro que o romantismo ele se pautou bastante nesse contexto histórico, social, político, dentro dos ideais da Revolução Francesa que surgiu, que ocorreu do século anterior, século XVIII, mas que seus ideais de igualdade, liberdade, fraternidade se espalhou para a Europa e também atingindo outros países fora do continente europeu. Essa Revolução Francesa que ocorreu lá, que foi o rompimento do domínio da aristocracia, da monarquia absolutista de Luís XV, e passando assim a chegar uma república, um movimento mais democrático dentro da França. E esses ideais se perpassaram, inclusive influenciando na independência dos Estados Unidos no século XVIII. É, exatamente. Então vamos lembrar aqui, pegando o nosso contexto aqui no Brasil, que diferente dos séculos anteriores, as igrejas deixaram de ser principais instituições ligadas às artes, ou seja, o surgimento de uma nova elite econômica, que eram os burgueses, com a expansão do capitalismo, já que o feudalismo já não estava mais tendo a mesma força, estava perdendo seu crescimento. Então os burgueses, que era uma nova classe de elite dominante, visto que a nobreza já não estava mais tendo, digamos, sua força, seu crescimento de antes, que os nobres eram poderosos que compravam seus títulos de nobreza dos imperadores. E com o crescimento, então, de repúblicas, digamos, com enfraquecimento de várias monarquias, com surgimentos assim de parlamentos menos ligados às monarquias, então a classe burguesa estava crescendo e o capitalismo tomando cada vez mais e mais força e influenciando a questão das artes. Então a igreja já não tinha mais aquele poderio de antes na sua ligação com o Estado. E aqui no Brasil podemos ver que com isso então veio o surgimento do Instituto Histórico de Geografia do Brasil, que passou a trabalhar captando recursos, fazendo pesquisas para trabalhar com as atividades acadêmicas ligadas aos aspectos da ciência, das artes e por aí, que estava favorecendo assim
o crescimento da pesquisa científica acadêmica no Brasil, apesar de não ter universidades públicas, mas tinha, assim, digamos, uma visibilidade maior para trabalhar sem incorrer de ficar submissa apenas à influência europeia. Podemos destacar também, nesse contexto histórico do romantismo aqui no Brasil, foi a chegada da família real portuguesa, já que o Brasil ainda era uma colônia nessa época, em 1808, visto que com a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assumiu o poder lá na França, ele impôs bloqueio nos portos, né, para os países europeus, a chegada na França e tudo, e também da saída de mercadorias e até mesmo de chegar de pessoas e saída de pessoas lá para outros portos da Europa. Então a família real portuguesa, o rei Dom João e sua família, então vieram ao Brasil porque estavam sofrendo perseguição e estavam perdendo o domínio, o poder, já que Napoleão Bonaparte tinha grandes aliados e já estava dominando, assim, economicamente, de forma até bélica também, a Europa. Então eles tiveram que se refugiar no Brasil por volta de 1808, e a chegada da família real portuguesa ao Brasil trouxe, assim, digamos, grandes contribuições culturais, artísticas, econômicas. A exemplo desse surgimento do Instituto de História e Geografia do Brasil, também veio aqui o Banco do Brasil, né? O primeiro banco aqui instalado no país. Foi a construção do Museu Nacional Brasileiro, que infelizmente em 2018, né, teve aquele incêndio que ocorreu, que nós bem soubemos, né? Foi o museu criado pela família real portuguesa, né, nosso Museu Nacional, e também o Jardim Botânico, e assim deu esse crescimento cultural e artístico, já que eles estavam, digamos, que o Brasil não tinha, era um país tão civilizado assim, então eles deram, digamos assim, uma nova roupagem ao Brasil, trazendo essas contribuições duras, assim, para que a família real e todos pudessem ser radicados aqui no Brasil, não perder, digamos assim, aquela essência que eles tinham em Portugal. E também dentro desse período foi o período da independência do Brasil, no ano de 1822, já quando a família real voltou a Portugal, deixando o seu filho Dom Pedro I, sua esposa, a princesa Leopoldina, austríaca, né, que o casamento de um contrato político nesses países, né. Então o príncipe Dom Pedro, ele rompeu, digamos assim, com sua família e decretou aqui, juntamente com sua esposa, a princesa Leopoldina, a independência do Brasil. O Brasil agora passou a não ser mais uma colônia, passou a ser um país independente de fato, tendo sua própria legislação, sua constituição, suas formas autônoma de lidar com seus aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e por aí. Então, essa assim é uma boa base dessa contexto histórico. Lembrando também que foi um período do século XVIII da industrialização, que foi da Revolução Industrial que surgiu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, que se estendeu para a Europa e todo mundo, chegando aqui no